Bom dia, senhores. Meu nome é Bruno Gomides, eu sou professor de Física e espero que estejam todos bem e sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Física Básica. A ideia desse curso é que você tenha noção de tudo o que você precisa sobre física para que você possa, a partir daqui, seguir os seus conhecimentos por conta própria e evoluir cada vez mais, se preparando para vestibulares, concursos e o que mais você quiser. Na verdade, eu acho que a gente vai discutir bastante coisa para que você se prepare melhor para a vida. Então, senhores, vamos nessa, sejam bem-vindos e vamos lá. Ainda dentro dos conceitos básicos sobre movimento, a aula de hoje vai falar um pouquinho sobre uma outra classe de movimento. Nós vamos começar a falar sobre os movimentos uniformemente variados. Mas para isso, vamos lembrar um pouquinho a ideia do movimento uniforme. O movimento uniforme, se você se lembra, é aquele movimento que o espaço vai variando enquanto o tempo corre, e a grandeza que muda o espaço é a velocidade, mas a velocidade é constante em todos os pontos. Nós vimos no finalzinho da aula passada a grandeza chamada aceleração, que ela tinha como função básica o quê? Alterar a taxa com que se muda o espaço, ou seja, alterar a velocidade. Então, como nós conversamos no finalzinho da aula, o movimento uniformemente variado ele vai estar associado à existência de uma aceleração constante, não nula. O que significa isso? Que durante todo o movimento a ser analisado, a aceleração não vai sofrer variação e ela, por não sofrer variação, vai sempre mudar a velocidade à mesma taxa. Mas é importante que ela seja diferente de zero, por quê? Porque ao ser diferente de zero, ela garante a existência dessa mudança de velocidade, que caracteriza um movimento uniformemente variado, porque se ela fosse igual a zero, a velocidade não mudaria e eu estaria dentro do movimento uniforme. Então, a aceleração existindo, ela é capaz agora de alterar a velocidade a cada instante. Então, a progressão de velocidades aumenta. O que significa isso? Enquanto o tempo existir e a aceleração estiver agindo no meu sistema, a velocidade tende a mudar. E a relação que garante isso para a gente, ou seja, que mostra essa interação entre como a aceleração muda os valores da velocidade à medida que o tempo passa, é chamada de função horária da velocidade. Como é que essa função horária é obtida? Da própria ideia da aceleração. A aceleração não é a grandeza que muda a velocidade? Então olha só, se a aceleração varia a velocidade enquanto o tempo muda, é porque ao variar a velocidade, ela sai de uma velocidade inicial v0 para uma outra velocidade qualquer. E essa diferença é o intervalo de variações. Isso acontece no intervalo de tempo. Lembra, o primeiro tempo é o zero, onde eu começo a marcar, e esse t ele vai ser o intervalo no qual o evento acontece, a duração do evento. Se eu mandar o tempo multiplicando e o v0 somando, eu tenho a primeira relação matemática importante para essa parte do curso, que ela representa o quê? Ela me mostra como que a minha velocidade varia existindo aceleração e enquanto essa aceleração está agindo. O que significa isso do ponto de vista prático? A ideia é que esse sistema, esse objeto, quando se move com uma certa velocidade, enquanto houver aceleração, ou seja, enquanto a minha aceleração agir no sistema, a minha velocidade vai sofrendo aceleração. Se a aceleração é positiva, eu vou ter um aumento na velocidade. Se a aceleração é negativa, a minha velocidade vai reduzindo. Mas a ideia é que, enquanto houver a aceleração, o meu sistema sofre mudança na velocidade. E a velocidade, ao mudar, ela vai sempre mudar a mesma taxa, o que caracteriza a ideia do movimento uniformemente variado. Então vamos para dois exemplos, olha só. Aqui, ó, o gráfico da função horária da velocidade. Lembra, a tangente vai representar quem muda a ordenada e a área quem a ordenada muda. Então, ó, eu tenho o gráfico representado pelo eixo v em metros por segundo e o eixo das abscissas, o tempo. A equação que vai descrever a função horária da velocidade e ela é v igual a v0 mais at. Como a aceleração, que é a taxa com que a velocidade varia, é positiva, eu tenho uma reta inclinada positivamente, ou seja, a minha reta é ascendente, cujos valores efetivos da velocidade, à medida que o tempo passa, são sempre maiores do que a velocidade inicial. Ele é um movimento, como discutimos, progressivo acelerado. Por quê? Porque as velocidades vão
aumentando no mesmo sentido em que o objeto já está se movendo, certo? Então, ó, no nosso exemplo, eu vou começar na posição, sabe Deus qual, na posição inicial 0, mas ele vai estar na velocidade 1 metro por segundo. Então, depois que passarem 5 segundos, ele vai estar na posição, sabe Deus qual, com a velocidade de 5 metros por segundo. Então, qual foi a variação de velocidade que nós tivemos? Ó, velocidade inicial 1 metro por segundo, velocidade final 5 metros por segundo durante 5 segundos. A aceleração é 5 menos 1 dividido por 5 menos 0, ou 0,8 metros por segundo ao quadrado. O que significa isso? Que a cada segundo a minha velocidade aumentou de 0,8 metros por segundo. Então ele foi acelerando, ganhando velocidade. Vamos tentar usar esse mesmo exemplo agora num sistema cuja aceleração é negativa. Olha só. A minha velocidade agora ela é a velocidade inicial menos A vezes T. O que esse menos A significa? Que ela está no sentido contrário ao da velocidade, ou a velocidade vai diminuindo a cada instante. O que significa? Cada valor da velocidade agora, enquanto o tempo passa, é menor do que o valor da velocidade anterior. Dessa forma, a cada nova posição, ele vai estar mais lento do que na posição anterior. Então, ó, ele vai começar no 5 metros por segundo e vai finalizar no 1 metro por segundo depois de 5 segundos. A aceleração vai ser 1 menos 5, 5 menos 0, menos 0,8 metros por segundo ao quadrado. Então, ó, movimento acelerado, movimento retardado. Você percebe que as taxas de variação do espaço e do tempo são as mesmas? Ou seja, você vai ter esse variando 0,8 positivo e esse variando 0,8 negativo. O que significa isso? Ó, as taxas de mudança são as mesmas. Como as inclinações são as mesmas e as variações também, as duas áreas são exatamente iguais. Então, ó, se a gente puder calcular essas áreas, lembra, a área num gráfico velocidade por tempo me dá numericamente o espaço percorrido, o nosso deslocamento efetivo do objeto. Então, ó, calcula a área do primeiro, a área da segundo, os valores são iguais, base menor mais base maior, ó, 1 e 5, 1 e 5, vezes a altura, que é 5 nos dois casos, dividido por 2. Então, base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2. Substituindo, ó, as duas áreas são iguais, significa que, tanto no movimento acelerado quanto no movimento retardado, nós teremos um ΔS de 15 metros. Então ele ganhou velocidade e andou 15 metros, ou ele perdeu velocidade à mesma taxa e também andou 15 metros. Então quer dizer que nos dois exemplos, o deslocamento para ele ganhar ou perder velocidade à mesma taxa foi o mesmo. Tudo bem? Então se ele acelera ou se ele freia à mesma taxa, o espaço percorrido nesses dois eventos é o mesmo, desde que ele esteja na velocidade inicial e final, varia o mesmo tanto nos dois sistemas. Então olha só, já que eu entendi como a velocidade muda quando eu acelero o meu sistema, o que acontece agora com a minha posição quando eu acelero o sistema? Lembra, se a velocidade é capaz de mudar a posição, a aceleração muda a velocidade, você consegue perceber que de forma indireta a aceleração, ela quando influencia a velocidade, muda também o espaço percorrido? Então a ideia da função horária da posição é isso, é mostrar como a existência da aceleração é capaz agora de alterar o valor da velocidade e ao alterar o valor da velocidade, você consiga com isso mudar também o espaço percorrido. Tudo bem? Então olha só. Lembra, a área abaixo de um gráfico representa a grandeza que a ordenada muda. Ou seja, ela representa a grandeza que de forma implícita está no gráfico. Como o nosso gráfico é velocidade por tempo, a área representa o ΔS, certo? Então, ó, calcula essa área pra gente. Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Só que, ó, quem é a base menor? V0. Base maior, V. Altura T sobre 2, certo? Só que
A equação, ou seja, a função horária da velocidade, não mostra como a velocidade varia quando a aceleração é inserida no sistema? Então vamos trocar a velocidade final pela relação que determina como ela se move. Então eu vou trocar V por V0 mais AT. Ó. Então você vai ter aqui, ó, ΔS igual V0 mais AT, que é a velocidade final depois que passar o mesmo tempo t, vezes V0, que era a base menor da nossa área anterior, vezes o tempo, que era a altura, por 2. Como a nossa área numericamente o ΔS, eu já posso trocar aqui por ΔS. Então, ó, V0 mais V0, 2V0, V mais AT, todo mundo vezes o tempo, por 2. Só que o ΔS não mostra o tanto que a posição muda. Então você vai ter o tanto que a posição muda, ou seja, S menos S0. Então tenho aqui, ó, S menos S0 igual a 2V0t mais AT ao quadrado, fazendo aqui, ó, a distributiva com o t. Só que se eu separar essa soma em duas frações iguais, eu vou ter 2V0t sobre 2, V0t. E eu vou ter AT ao quadrado sobre 2. Então, a função horária da posição é S igual a S0 mais V0t mais meio de AT ao quadrado. Aí você pensa, professor, o que essa equação aqui representa para a gente? O que ela tem de importante e por que eu preciso dela para resolver exercícios? Essa relação ela é capaz de me mostrar o quê? Sabendo a posição inicial do meu objeto, sabendo como inicialmente ele se move, a taxa com que o seu movimento muda impacta o quê? Na posição final onde ele vai estar. O que significa isso? Ó, se você tampa essa primeira parte, ou seja, se você retira a aceleração, você cai na equação do movimento uniforme, S igual a S0 mais VT. Então o meio de AT ao quadrado é a relação que mostra como a existência da aceleração muda o espaço final a ser alcançado. Então, ó, à medida que você acelera, mais rapidamente você encontra a posição final do meu sistema. Tudo bem? Então ela mostra como a existência da aceleração influencia na mudança das posições. Lembra, se você retirar esse termo, eu caio na equação do movimento uniforme. Tudo bem? Agora, como é que isso aqui se representa ou se apresenta no modelo gráfico? Isso aqui é uma função do segundo grau. Funções do segundo grau são parábolas. Então, quando a minha aceleração é positiva, a minha parábola é com concavidade para cima no gráfico espaço por tempo. Quando a minha aceleração é negativa, a minha concavidade é para baixo. Então o que representa esse ponto inicial cuja aceleração é positiva? Significa que ele vai, ó, diminuindo a sua posição, indo contrário ao movimento, ele para e começa a aumentar sua posição. Aqui, ó, ele está indo de forma acelerada, aumentando sua posição, aí ele para lá em cima e começa a voltar. Então, tanto esse ponto de mínimo quanto esse ponto de máximo são pontos de inflexão. Ó. São pontos com o θ igual a zero, com a inclinação do meu gráfico em relação a zero ao eixo do tempo. Tanto faz nesse tempo ou nesse aqui, você vai ter uma mudança na direção do movimento. Então eu estou indo contra a minha posição ou andando para trás, paro, começo a andar para frente, ou eu estou andando para frente, paro e começo a andar para trás. Quando o meu ângulo é zero, ó, significa que eu estou no ponto de mudança no sentido de movimento. Tudo bem? Mas você lembra que a inclinação do gráfico posição por tempo me dá a velocidade? Então olha esse primeiro caso aqui, ó, cuja inclinação é menor do que 90. O que significa ser menor do que 90? Ela está positiva, ó, tá vendo? O que significa isso? Nesse momento eu estou acelerando. Eu consigo ver essa inclinação positiva em dois pontos. Aqui, ó, nessa partezinha do gráfico, depois do ponto de inflexão, ou nessa parte do segundo gráfico com aceleração negativa, antes do ponto de inflexão. Nesses dois momentos, eu tenho a velocidade aumentando em todos os pontos. Ou seja, a cada instante que passa, eu vou ficando cada vez mais rápido. Quando a minha inclinação, o ângulo é maior do que 90, eu tenho um movimento retardado. O que significa isso? Nesse momento agora eu começo uma frenagem.
Então, olha aqui agora, ó, se você vê antes, ó, ele está retardando o seu movimento até parar, contrário ao movimento, depois ele acelera. Então, nessa situação, antes do meu ponto de inflexão, ou nessa situação, depois do ponto de inflexão, eu tenho um movimento retardado. Um movimento no qual a velocidade está diminuindo em todos os pontos. Um movimento no qual eu vou ficando cada vez mais lento. Mas imagine agora se eu tivesse que trabalhar com um sistema no qual todos os meus dados fossem fornecidos, menos o tempo. Porque se você for entender, naquele momento em que Galileu trabalhava, medir o tempo naquela situação era muito difícil. Então, para que ele pudesse identificar o tempo, ele usava uma clepsidra. Lembra? Clepsidra era aquela ampulheta com gotas, em que você tinha uma vasilha com um furo e ia pingando intervalos de tempos iguais. Medir o tempo com uma estrutura dessa é muito difícil. Então imagina que você tivesse um sistema ou um exercício no qual o tempo não fosse fornecido. Como é que você conseguiria trabalhar? Qual seria a relação matemática que você ia tentar aplicar para relacionar posições, velocidades e acelerações sem que o tempo fosse fornecido? Então olha só, imagine o sistema então, como a gente conversou, em que o tempo não fizesse parte dos dados oferecidos. Ou imagina que eu não conseguisse matematicamente identificar o tempo. Ou para fazer isso, a minha estrutura matemática fosse demorar muito. Então muitas vezes alguns exercícios não fornecem para a gente o tempo. Então ó, se eu sei como a minha posição varia quando a aceleração aparece, dependendo do tempo, e eu sei aqui que, à medida que o meu tempo passa, a velocidade muda, se eu isolar o tempo nessa relação, ó, passo o V0 subtraindo e o A dividindo. Então, aqui eu mostro como o meu tempo varia as velocidades existindo aceleração, certo? Então, se eu substituir esse tempo nessa relação matemática, ou nesses dois tempos, eu vou criar uma estrutura que vai ter uma dependência das posições, da velocidade e em como o meu sistema acelera, ou como a aceleração influencia a velocidade e a velocidade influencia no espaço, independente do tempo que dure o meu evento. A ideia aqui é mostrar aquelas relações do gráfico, a relação, como a relação explícita, ou seja, a velocidade, é alterada pela aceleração e como o fato da aceleração usando a velocidade mudar o espaço. Então a equação de Torricelli, que é essa equação que representa essas interações sem existência do tempo, ela permite que você entenda isso. Como as duas grandezas implícitas no gráfico velocidade por tempo são responsáveis por interferir em como o meu objeto se desloca. Então, ó, permitindo aqui essa substituição, essa equação vai ficar S mais S0 mais V0 no lugar do tempo V menos V0 sobre A. E a mesma coisa aqui, ó, no lugar do tempo, V menos V0 sobre A, só que agora todo mundo ao quadrado. Então como é que a gente vai fazer aqui? Vamos mandar o S para lá negativo, ó, então S menos S0, delta S, e vamos usar delta S a partir de agora, beleza? Aqui, o que a gente vai fazer? Vamos fazer a distributiva, ó, V0 vezes V, V0 vezes menos V0. Aqui a gente vai calcular o quadrado, ó, V quadrado menos duas vezes um pelo outro, mais o quadrado do segundo. Lembra disso? Diferença do quadrado perfeito. Aqui, como eu tenho A ao quadrado, eu vou colocar o quadrado para fora, vou cortar um quadrado com esse A, vai ficar um Azinho aqui, ó. Para manter o mesmo denominador, eu vou multiplicar e dividir essa função por 2. Então vai ficar 2 vezes V0V menos V0 quadrado, mais aqui o diferença do quadrado perfeito, todo mundo sobre 2A. Multipliquei e dividi por 2 para manter o mesmo denominador, certo? Como já fizemos aí anteriormente. Agora eu posso mandar esse 2 vezes A multiplicando, ó, 2 vezes A vezes ΔS. Agora eu vou trabalhar apenas com o numerador. O que eu vou fazer então? Aplicar a distributiva e reescrever os termos. Então vai ficar, ó, 2V0V menos 2V0 quadrado mais V0 quadrado menos 2V0V nesse sisteminha aqui, tudo bem? Mais V0 quadrado. E se eu pudesse agora cortar isso aqui, ó? E se eu viesse aqui, cortasse esse menos 2V0 com mais 2V0V com esse menos 2V0V. Corta os dois.
vai ficar aqui, ó, menos 2v0. Posso cortar esse menos 2v0 com mais v0 ao quadrado aqui, ó? Pode? Pode, vai ficar o quê? Menos v0 ao quadrado e vai sobrar esse v0 ao quadrado aqui. Então eu vou ter 2a ΔS igual a menos v0 ao quadrado mais v quadrado. Vou passar esse v0 subtraindo, somando, e eu vou chegar na equação de Torricelli, que vai me dizer que v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2a ΔS. O que essa equação, para mim, ela representa? Essa equação ela é uma equação que mostra a interdependência das velocidades com a aceleração e o espaço. Sabendo a velocidade inicial, o tanto que o meu objeto se move e como ele acelera, qual vai ser a velocidade final? Ou, sabendo as velocidades e como ele acelera, o espaço percorrido. Ou ainda, sabendo a velocidade final, a aceleração e o ΔS, e saber qual velocidade ele tinha no começo. Então essa equação ela permite um entendimento bem interessante, porque ela garante a você um entendimento de como todas as relações entre as velocidades, a aceleração e o espaço, como elas coexistem e interagem, independente do tempo adotado. O que significa isso? Não importa o tempo que você vai analisar. O importante aqui é que quando você acelera e se move, a velocidade vai mudar. Ou, se a velocidade está mudando, tem aceleração e o objeto se desloca. Então ele mostra as interrelações dessas grandezas. Tudo bem? Então olha só. Partindo de tudo que a gente viu até agora, como é que você entende a ideia da velocidade média? Você lembra que eu pedi que você gravasse lá no passado que o S era igual a S0 mais a velocidade média vezes o tempo? Então essa é a relação mais importante para a gente. Olha aqui, ó. S é igual a S0 mais a velocidade média vezes o tempo. Dessa forma, toda posição ela varia enquanto o tempo passa quando há velocidade média. Independente de como seja o meu movimento, é a velocidade média que garante essa mudança de posição. É ela que permite que você entenda como o meu espaço vai variar. E o que diferencia o movimento uniforme do movimento uniformemente variado é a velocidade média. Lembra, no movimento uniforme, a velocidade média ela é a mesma em todos os pontos. Então a velocidade média ela é constante, ou seja, igual a v. Então como ela não sofre variações, eu vou ter uma mudança de posição constante. Mas será que é possível, mesmo no movimento uniforme, associar uma velocidade média? Sim. Então olha só, vamos voltar lá no gráfico da velocidade por tempo. Se eu calcular essa área, eu não tenho espaço percorrido? Lembra, ó, é um trapéziozinho, base menor mais base maior vezes a altura sobre 2. Como o meu ΔS é a velocidade média vezes o tempo lá da aula anterior, lembra, a velocidade média é o espaço total dividido pelo intervalo de tempo necessário para fazer isso. Se você substituir, vai ficar velocidade média vezes tempo, corta o tempo com o tempo, eu já sei que a velocidade média no movimento uniformemente variado é a média aritmética das velocidades. Olha que interessante. Se eu tenho uma média aritmética das velocidades, significa que a velocidade muda. Mas pensa bem, você percebe que se a minha velocidade não mudasse, ou seja, se v e v0 fossem iguais, a média aritmética ainda seria a velocidade média? Porque olha só, se não houvesse velocidade diferente, ambos seriam v0, certo? Então v0 mais v0, 2v0. 2v0 dividido por 2, v0 ou v, não haveria mudança. Então a média aritmética das velocidades vale tanto para o movimento uniforme quanto para o uniformemente variado. A diferença é que no movimento uniforme as velocidades inicial e final são iguais, não muda, e no variado você vai ter dois valores distintos. Então a média aritmética das velocidades vai ser a velocidade média, não importa o sistema. Mas olha que interessante, partindo dessa ideia de velocidade média, se eu trocar o meu v por como a aceleração impacta essa mudança na velocidade inicial, ou seja, se eu usar a equação da função horária da velocidade, vai ficar o quê? Aqui, ó, trocando aqui, ó, vai ficar v0, vai ficar igual a mais a vezes t mais v0. Ó. Esse é o nosso v, certo? No lugar do v que está aqui. Então, vai ficar ó, v0 mais v0, 2v0, corta o 2 com 2, só v0, mais at sobre 2. O que significa isso? Ó?
A minha velocidade média, ela é a velocidade inicial mais AT sobre 2, que é como o meu tempo interfere quando a aceleração existe na mudança de velocidade. Mais uma vez, ó, se eu tirar o termo da aceleração, a minha velocidade média é igual à velocidade inicial. Olha que interessante então. A minha posição ela sempre varia dependendo da velocidade média e do tempo de atuação dessa velocidade. No movimento uniforme, a velocidade média é a mesma, e no movimento uniformemente variado, a minha velocidade média depende da existência da aceleração. Então, no fundo, eu só vou tratar as mudanças de posição relacionando como a velocidade média interfere. Se houver aceleração, a minha velocidade média sofre mudanças. Se não houver aceleração, ela é constante o tempo inteiro. Então, o exercício, e qualquer um deles que você for trabalhar, ele sempre vai depender de como a velocidade média. Então eu posso resolver a maioria das questões usando essas duas mudanças de interpretação. Então entendam, nos conceitos básicos de movimento, S igual a S0 mais VT é a relação mais importante, tá bom? E a velocidade média depende se não houver ou se houver aceleração. Então nós vamos ficando por aqui. E nos nossos próximos encontros, nós vamos ver agora movimentos verticais. Como é que eu posso interferir na gravidade e como é que a gravidade vai interferir nos meus tipos de movimento. Então, senhores, tchau para todos e até a próxima. Fui!